As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 55. O Cão dos Baskervilles. Quando o Dr. Mortimer terminou de ler esta narrativa singular, empurrou os óculos para a testa e ficou olhando para Sherlock Holmes. Este bocejou e atirou-se na cadeira pensativo. Bem, disse ele, o senhor não acha isso interessante? Para um colecionador de contos de fadas, sim, respondeu Holmes. O Dr. Mortimer tirou do bolso um jornal dobrado. Agora, Sr. Holmes, daremos ao senhor alguma coisa um pouco mais recente. Este é o Devon County Chronicle, de 14 de maio deste ano. É um curto relato dos fatos relativos à morte de Sir Charles Baskerville, que ocorreu alguns dias antes dessa data. Meu amigo se inclinou um pouco para a frente e sua expressão tornou-se atenta. Nosso visitante recolocou os óculos e começou. A recente morte súbita de Sir Charles Baskerville, cujo nome foi mencionado como o provável candidato liberal do Devon Central nas próximas eleições, lançou uma sombra sobre o condado. Embora Sir Charles tenha residido na mansão Baskerville por um período relativamente curto, seu caráter afável e sua extrema generosidade conquistaram a afeição e o respeito de todos que tiveram contato com ele. Nesta época de riches, é animador encontrar um caso em que o herdeiro de uma antiga família do condado que enfrentou um período ruim seja capaz de fazer sua própria fortuna e trazê-la de volta consigo para restaurar a grandeza arruinada da sua estirpe. Sir Charles, como é do conhecimento geral, ganhou grandes somas de dinheiro na especulação sul-africana. Mais prudente do que aqueles que continuam até a roda da fortuna voltar-se contra eles, teve seus lucros e voltou para a Inglaterra com eles. Faz apenas 2 anos desde que ele foi morar na mansão Baskerville e todo mundo comenta a respeito dos seus grandes planos de reconstrução e melhoramentos que foram interrompidos com sua morte. Não tendo filhos, era seu desejo manifestado abertamente que toda a região devesse, enquanto ele fosse vivo, se beneficiar de sua boa sorte, e muitos terão motivos pessoais para lamentar o seu fim prematuro. Seus donativos generosos para as obras de caridade locais e do condado foram relatados com frequência nestas colunas. Não se pode dizer que as circunstâncias relacionadas com a morte de Sir Charles tenham sido inteiramente esclarecidas pelo inquérito, mas pelo menos foi feito o suficiente para afastar os rumores gerados pela superstição local. Não há qualquer motivo para suspeitar de crime ou imaginar que a morte pudesse decorrer senão de causas naturais. Sir Charles era viúvo e um homem do qual se pode dizer que, em certos aspectos, era excêntrico. Apesar da sua fortuna considerável, tinha gostos pessoais simples e seus empregados na mansão Baskerville eram um casal chamado Barrymore, o marido na função de mordomo e a mulher de governanta. O testemunho deles, confirmado pelo de vários amigos, tende a mostrar que a saúde de Sir Charles estava comprometida há algum tempo, indicando especialmente alguma afecção do coração, que se manifestava em mudanças de coloração, falta de ar e crises agudas de depressão nervosa. O Dr. James Mortimer, o médico assistente e amigo do falecido, testemunhou o mesmo efeito. Os fatos do caso são simples. Sir Charles Baskerville, todas as noites, antes de se deitar, tinha o hábito de percorrer a famosa aleia dos teixos da mansão Baskerville. O depoimento dos Barrymores mostra que este era o seu costume. No dia 4 de maio, Sir Charles havia anunciado sua intenção de partir no dia seguinte para Londres
e havia ordenado a Barrymore que preparasse a sua carruagem. Naquela noite ele saiu, como de costume, para o seu passeio, durante o qual costumava olhar as flores e andar por ali, olhando a natureza como um todo. Porém, ele jamais voltou naquela noite. À meia-noite, Barrymore, encontrando a porta da sala ainda aberta, ficou assustado e, com uma lanterna, saiu à procura do seu patrão. O dia tinha sido úmido e as marcas dos pés de Sir Charles Baskerville foram seguidas com facilidade pela aléia. Na metade desse caminho há um portão que dá para o brejo. Havia vestígios que Sir Charles Baskerville ficara parado ali por algum tempo. Ele então seguiu pela aléia e foi na extremidade oposta dela que o corpo foi descoberto. Um fato que não foi explicado é a declaração de Barrymore de que as marcas dos pés do seu patrão se modificaram a partir do momento em que ele passou pelo portão e que, dali em diante, parecia que ele estava andando nas pontas dos pés. Um certo Murphy, um cigano negociante de cavalos, estava nessa hora no pântano, não muito distante, mas, segundo sua própria confissão, parece que não estava bem devido à bebida. Ele afirma que ouviu gritos, mas é incapaz de dizer de que direção vinham os gritos. Nenhum sinal de violência foi encontrado no corpo de Sir Charles Baskerville. E embora o depoimento do médico mencionasse uma deformação facial quase inacreditável, tão grande que o Dr. Mortimer, a princípio, recusou-se a acreditar que era o seu amigo e paciente que jazia ali diante dele. Foi explicado que esse é um sintoma não raro nos casos de dispneia e morte por exaustão cardíaca. Esta explicação foi confirmada pelo exame pós-morte, que revelou uma doença orgânica já antiga, e o júri de instrução apresentou um veredito de acordo com a prova médica. É bom que assim seja, porque obviamente é da maior importância que o herdeiro de Sir Charles se instale na mansão e continue as boas obras que foram tão lamentavelmente interrompidas. Se a descoberta prosaica do magistrado não tivesse posto um fim às histórias românticas que eram cochichadas a respeito do caso, teria sido difícil encontrar um inquilino para a mansão Baskerville. Sabe-se que o parente mais próximo é Sir Henry Baskerville, se ainda estiver vivo, filho do irmão mais moço de Sir Charles Baskerville. O jovem, quando se ouviu falar dele pela última vez, estava na América e estão sendo iniciadas investigações com o objetivo de informá-lo da sua sorte. O Dr. Mortimer dobrou novamente o seu jornal e o enfiou no bolso. Esses são os fatos públicos, Sr. Holmes, em relação à morte de Sir Charles Baskerville. Devo agradecer-lhe, disse Sherlock Holmes, por chamar a minha atenção para um caso que certamente apresenta algumas características interessantes. Vi alguns comentários no jornal da época, mas estava extremamente preocupado com aquele pequeno caso dos camafeus do Vaticano, e na minha ansiedade de servir ao Papa, deixei de acompanhar casos ingleses interessantes. Este artigo, diz o senhor, contém todos os fatos públicos? Contém. Então vamos ver os particulares. Ele recostou-se junto às pontas dos dedos e assumiu sua expressão mais impassível e judiciosa. Ao fazer isso, disse o Dr. Mortimer que havia começado a mostrar sinais de uma emoção forte. Estou contando o que não confiei a ninguém. Meu motivo para não revelá-los no inquérito do magistrado é que um homem de ciência evita ficar publicamente na posição que pareça endossar uma superstição popular. Eu tinha ainda um outro motivo, Sr. Holmes e Watson. A mansão Baskerville
como diz o jornal, certamente permaneceria desocupada se fosse feita qualquer coisa para aumentar a sua reputação já bastante sinistra. Achei que esses dois motivos justificavam minha decisão de contar bem menos do que eu sabia, já que nenhuma vantagem prática podia resultar disso, mas com os senhores não tenho nenhum motivo para não ser franco. Olha, o pântano tem poucos habitantes e aqueles que são vizinhos acabam tendo muito contato. Por este motivo, eu via bastante Sir Charles Baskerville, com exceção do Sr. Franklin, da mansão Lafter, e do Sr. Stapleton, o naturalista, um homem retraído. Não há nenhum outro homem instruído num raio de muitos quilômetros. Sir Charles era um homem tímido, mas a sua doença fez com que nos encontrássemos e o interesse pela ciência alimentou nossa amizade. Ele havia trazido muitas informações científicas da África do Sul e passamos juntos muitas noites agradáveis discutindo a anatomia dos bosquimanos e dos otetontes. Nos últimos meses, era cada vez mais evidente que o sistema nervoso de Sir Charles Baskerville estava no máximo da tensão. Ele havia levado excessivamente a sério esta lenda que li para os senhores agora há pouco, tanto que, embora caminhasse em seus próprios terrenos, nada o induziria a sair para o pântano em noite. Por mais incrível que possa parecer ao senhor, ele estava sinceramente convencido de que um destino horrível pairava sobre a sua família, e certamente os registros que pôde dar a respeito de seus ancestrais não eram encorajadores. A ideia de alguma presença horrível o perseguia constantemente. E em mais de uma ocasião ele me perguntou se em minhas visitas médicas à noite eu tinha visto alguma vez uma criatura estranha ou se eu tinha ouvido o latido de um cão. A última pergunta ele me fez várias vezes e sempre com uma voz que vibrava de excitação. Lembro-me bem de que fui de carro até a sua casa à noite, cerca de 3 semanas antes do acontecimento fatal. Por acaso, ele estava junto à porta da sala. Eu desci da minha charrete, parei diante dele e vi que seu olhar passava por cima do meu ombro e se fixava em alguma coisa atrás de mim com a mais medonha expressão de terror. Virei-me rapidamente e tive tempo apenas de vislumbrar alguma coisa estranha que achei que era um grande bezerro preto passando pelo alto da estrada. Ele ficou tão agitado e assustado que acabei indo até o ponto onde o animal, ou sei lá, o que quer que seja, estava, e dei uma olhada em volta procurando por ele, mas ele desaparecera, e o incidente pareceu causar a pior das impressões em sua mente. Fiquei com ele a noite toda, e foi nessa ocasião, para explicar a emoção que havia demonstrado, que ele me confidenciou essa narrativa que li para os senhores quando cheguei. Menciono este pequeno episódio porque ele assume certa importância diante da tragédia que se seguiu, mas eu estava convencido, na ocasião, de que o assunto era completamente banal e que a agitação dele não tinha nenhuma justificação. Era aconselho meu que Sir Charles Baskerville estava prestes a ir para Londres. Eu sabia que seu coração estava abalado, afetado, e a ansiedade constante na qual ele vivia, embora a causa dele pudesse ser quimérica, estava evidentemente tendo um efeito grave sobre a sua saúde. Achei que alguns meses, em meio às distrações da cidade grande, fariam com que ele voltasse um novo homem. O Sr. Stapleton, um amigo comum que estava muito preocupado com seu estado de saúde, tinha a mesma opinião. No último instante ocorreu esta terrível catástrofe. Na noite da morte de Sir Charles Baskerville, Barrymore,
O mordomo que fez a descoberta mandou Perkins, o criado a cavalo, me chamar. E como eu estava acordado até tarde, pude chegar à mansão Baskerville 1 hora após o acontecido. Conferi e confirmei todos os fatos que foram mencionados no inquérito. Segui as pegadas pela aldeia dos Teixos. Vi o ponto junto ao portão do pântano, onde ele pareceu ter esperado. Observei a mudança de forma das pegadas depois deste ponto. Notei que não havia nenhuma outra pegada além das de Barrymore, no barro macio, e finalmente examinei com cuidado o corpo, que não havia sido tocado até a minha chegada. Sir Charles jazia de bruços, com os braços abertos, os dedos enterrados no chão e com suas feições convulsionadas por alguma emoção forte, a tal ponto que eu quase não poderia jurar pela sua identidade. Não havia nenhum ferimento físico de qualquer espécie. Mas Barrymore fez uma declaração falsa no inquérito. Ele disse que não havia marcas no chão em volta do corpo. Ele não observou nenhuma, mas eu observei a alguma distância, mas recentes e nítidas. Pegadas? Pegadas, Sr. Holmes. De homem ou de mulher? O Dr. Mortimer olhou de modo estranho para nós dois por um instante, e a sua voz se transformou quase num sussurro quando respondeu: Sr. Holmes, eram pegadas de um cão gigantesco. Confesso que diante destas palavras, um tremor percorreu-me o corpo. Havia um fremito na voz do doutor que mostrava que ele próprio estava profundamente abalado, emocionado com o que havia nos contado. Holmes inclinou-se para frente em sua excitação e seus olhos tinham o brilho duro e seco que exibiam quando ele estava vivamente interessado em um assunto. O senhor viu isto? Perguntou Holmes. Tão nitidamente como o estou vendo agora, Sr. Holmes. E o senhor não disse nada? O que adiantaria dizer? Como foi que ninguém mais viu estas pegadas deste cão? As marcas estavam a uns 20 metros do corpo, Sr. Holmes, e ninguém atribuiu a elas qualquer importância. Acho que não teria feito isso se não conhecesse a tal lenda, entende? Há muitos cães pastores de ovelhas no brejo. Sem dúvida, mas este não era nenhum cão pastor de ovelhas, Sr. Holmes, pelo tamanho das pegadas. O senhor diz que ele era grande, enorme, as pegadas enormes, mas ele não se aproximou do corpo, as pegadas, melhor dizendo. Não, Sr. Holmes, perto do corpo eu não vi nenhuma pegada. Que tipo de noite era? Úmida e fria. Mas não estava chovendo realmente? Não, senhor. Como é a aldeia? Há 2 filas de sebes, de teixos antigos com 4 metros de altura e impenetráveis. O caminho no meio tem uns 3 metros de largura. Há alguma coisa entre as sebes e o caminho? Sim, há uma faixa de grama com cerca de 2 metros de largura de cada lado, Sr. Holmes. Sei que a sebe de Teixos é interrompida num ponto por um portão. Sim, senhor, o portão de cancela, que dá para o pântano, Sr. Holmes. Há alguma outra abertura? Não, Sr. Holmes, nenhuma. De modo que para se chegar às aleias dos Teixos, é preciso percorrê-la a partir da casa ou então entrar pelo portão do pântano. Há uma saída pela cabana do jardim na extremidade oposta, entende? Sir Charles Baskerville chegou até ela? Não, ele estava caído a uns 50 passos dela, Sr. Holmes. Agora diga-me, Dr. Mortimer, e isto é importante, as marcas que o senhor viu do cachorro eram sobre o caminho e não sobre a grama? Nenhuma marca poderia aparecer na grama. Elas estavam do mesmo lado do caminho que o portão do pântano? Sim, estavam na extremidade do caminho, no mesmo lado que o portão. O senhor provocou meu interesse. Outro ponto, o portão estava fechado? Estava fechado e com cadeado. Qual era a altura dele?
por volta de 1,20 m de altura. Então qualquer um poderia ter passado por cima dele. Sim, Sr. Holmes, qualquer um. E que marcas o senhor viu junto ao portão? Nenhuma em particular. Santo Deus, ninguém examinou? Sim, eu mesmo examinei. E não encontrou nada? Estava tudo muito confuso. Sir Charles Baskerville evidentemente ficou parado ali por 5 ou uns 10 minutos. O barro estava todo revirado, pisado. Como sabe que ele ficou por 5 ou 10 minutos? Porque a cinza havia caído 2 vezes do seu charuto. Excelente. Este é um colega, Watson, do nosso estilo, mas as marcas? Ele havia deixado suas próprias marcas por todo aquele pequeno trecho de saibro, entende, Sr. Holmes? Não consegui perceber nenhuma outra. Sherlock Holmes bateu com a mão no joelho num gesto de impaciência. Se ao menos eu estivesse lá, exclamou Holmes, é evidentemente um caso de interesse extraordinário, talvez um dos mais interessantes que já pesquisei e que oferece imensas oportunidades ao especialista científico. Essa página de saibro, na qual eu poderia ter lido tanta coisa apagada há muito tempo pela chuva e desfigurada pelos tamancos dos camponeses curiosos. Oh, Dr. Mortimer, pensar que o senhor podia ter me chamado antes. O senhor tem realmente de explicar muita coisa. Eu não poderia chamá-lo, Sr. Holmes, sem revelar estes fatos ao mundo, e já apresentei os meus motivos para não desejar fazer isso. Além disso, por que hesita? Existe uma área em que o mais arguto e o mais experiente dos detetives fica impotente, Sr. Holmes. O senhor quer dizer que a coisa é, então, sobrenatural? Não digo isso, Sr. Holmes. Bom, não digo de modo positivo. Sei lá, mas não digo. Não, mas o senhor evidentemente acha isso. Desde a tragédia, Sr. Holmes, chegaram aos meus ouvidos vários incidentes difíceis de conciliar com a ordem estabelecida das coisas. Tudo muito confuso. Por exemplo, cite, descobri que antes do terrível acontecimento, várias pessoas viram uma criatura no pântano que corresponde a este demônio de Baskerville e que não podia ser qualquer animal conhecido da ciência. Todos eles concordam que era uma criatura enorme, estranha, meio luminosa, horrível e espectral. Interroguei estes homens e um deles, um camponês bronco, Sr. Holmes, um ferreiro e um fazendeiro da área do pântano, e todos contam a mesma história desta aparição horrível, correspondendo exatamente ao Cérbero da lenda. Garanto-lhe que o terror impera na região e que é quase impossível achar um homem que atravesse o pântano à noite. E o senhor, um homem de ciência treinado, acredita que ele seja sobrenatural? O caso, quero dizer? Eu não sei, Sr. Holmes, eu não sei em que acreditar mais. Holmes encolheu os ombros e ficou pensativo. Até agora limitei as minhas investigações a este mundo, ele disse. De uma maneira modesta, combati o mal, mas enfrentar o próprio pai do mal seria talvez uma tarefa ambiciosa demais. Contudo, o senhor tem de admitir que a pegada é concreta. O cão original era suficientemente real para estraçalhar a garganta de um homem e, apesar disso, era também diabólico. Vejo que o senhor se passou inteiramente para os supernaturalistas. Mas agora, Dr. Mortimer, diga-me isto. Se o senhor sustenta estas opiniões, porque veio me consultar afinal de contas, o senhor me diz, ao mesmo tempo, que é inútil investigar a morte de Sir Charles Baskerville e que deseja que eu faça isso. Eu não disse que desejava que o senhor fizesse isso. Então, como posso ajudá-lo? Não estou entendendo. Aconselhando-me a respeito do que devo fazer com Sir Henry Baskerville, que vai chegar à estação de Waterloo. O Dr. Mortimer olhou para o seu relógio. Dentro de exatamente 1 hora e 15 minutos ele chegará, Sr. Holmes.
sendo ele o herdeiro? Sim, senhor, com a morte de Sir Charles Baskerville, investigamos o paradeiro deste jovem cavalheiro e descobrimos que era fazendeiro no Canadá. Pelas informações que recebemos, ele é um sujeito excelente em todos os aspectos, um homem extremamente justo e correto. Não falo agora como médico, eu não falo, mas como depositário dos bens e executor do testamento de Sir Charles Baskerville. Não há nenhum outro pretendente, presumo. Nenhum, Sr. Holmes. O outro único parente que conseguimos localizar foi Roger Baskerville, o caçula dos 3 irmãos, dos quais o pobre Sir Charles era o mais velho. O segundo irmão, que morreu moço, é o pai desse Henry, que está para chegar. O terceiro, Roger, era a ovelha negra da família. Ele, porém, provém da velha estirpe dominadora dos Baskervilles e era a própria imagem, diz-me, do retrato de família do velho Hugo, aquele da história, se lembra? Criou na Inglaterra um ambiente insuportável para ele. Fugiu para a América Central e morreu lá em 1876 de febre amarela. Henry é o último dos Baskervilles. Em 1h05 agora, vou encontrar-me com ele na estação de Waterloo. Recebi um telegrama dizendo que ele chegou a Southampton esta manhã. Agora, Sr. Holmes, o que o senhor me aconselha a fazer com ele? Por que ele não pode ir para a casa de seus pais? Parece natural, não parece? Mas lembre-se de que todos os Baskervilles que vão para lá acabam tendo um destino perverso e horrível. Tenho certeza de que, se Sir Charles Baskerville pudesse ter falado comigo antes de sua morte, teria me avisado para não trazer o último da velha raça dos Baskerville e o herdeiro da grande fortuna para este lugar mortal. E, no entanto, não se pode negar que a propriedade de toda a região pobre e desolada depende da sua presença. E, no entanto, não se pode negar que a prosperidade de toda a região pobre e desolada depende da sua presença. Todo o bom trabalho que foi feito por Sir Charles Baskerville ficará arruinado se não houver uma continuação. Nenhum morador na mansão. Receio estar influenciado demais pelo meu próprio interesse óbvio na questão e é por isso que trago o caso para sua análise e peço o seu conselho. Holmes refletiu um instante. Falando claramente, a questão é esta, disse ele. Em sua opinião, há uma influência diabólica que faz de Dartmoor uma moradia insegura para um Baskerville. Essa é a sua opinião? Me diga, doutor. Pelo menos posso chegar ao ponto de dizer que há alguma coisa estranha, pois existem provas de que talvez seja este o caso, Sr. Holmes. Sou um homem de ciência, um médico, mas o que eu posso fazer? Exatamente, mas se a sua teoria sobrenatural estiver correta, ela poderia prejudicar o jovem em Londres tão facilmente como em Devonshire, pois um demônio com poderes apenas locais, como uma sacristia paroquial, seria uma coisa inconcebível, não concorda? O senhor coloca a questão de modo mais irreverente, Sr. Holmes, do que provavelmente o faria se entrasse em contato pessoal com estas coisas. Então, a sua opinião, pelo que entendo, é que o rapaz estará tão seguro em Devonshire quanto em Londres. Ele chega dentro de 50 minutos. O que o senhor me recomenda? Eu recomendo, senhor, que tome um cabriolé, chame o seu Spaniel, que está arranhando a minha porta da frente, e siga para Waterloo para esperar o Sr. Henry Baskerville. Mas e depois? E depois não diga absolutamente nada a ele até eu decidir o que fazer a respeito do caso. Tudo bem? Quanto tempo vai levar para o senhor decidir? 24 horas. Às 10 horas amanhã, Dr. Mortimer,
Eu ficaria muito grato se o senhor vier me visitar aqui e ajudaria meus planos para o futuro se o senhor trouxesse Sir Henry Baskerville consigo. Tudo bem? Farei isso, Sr. Holmes. Ele rabiscou o horário do encontro no punho da sua camisa e saiu apressado, do seu jeito estranho, como havia entrado. Prescrutador e distraído, Holmes o fez parar no alto da escada. Apenas mais uma pergunta, Dr. Mortimer. O senhor diz que antes da morte de Sir Charles Baskerville, várias pessoas viram esta aparição demoníaca no pântano. É verdade? 3 pessoas viram, Sr. Holmes. Alguma a viu depois disso? Não ouvi falar de nenhuma. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Sr. Holmes. Bom dia, Sr. Watson. Holmes voltou para sua poltrona com aquele ar calmo de satisfação interior que significava que ele tinha pela frente uma tarefa adequada ao seu talento. Vai sair, Watson? A menos que possa ajudá-la, Holmes. Watson, não, meu caro amigo. É no momento da ação que recorro a você em busca de ajuda. Mas isto é esplêndido, realmente o único sob alguns pontos de vista. Quando passar pela loja, Bradley quer pedir a ele para mandar meu quilo do mais forte café? Obrigado. Seria bom se você achasse conveniente não voltar antes do anoitecer. Ficaria então insatisfeito de comparar impressões a respeito deste problema extremamente interessante que nos foi apresentado esta manhã. Eu sabia que meu amigo tinha necessidade de isolamento e de solidão nessas horas de intensa concentração mental. Ele ficaria concentrado durante todo o tempo, tentando descobrir o fio da meada, descobrir o que estava acontecendo com a família Baskerville, durante as quais tempo este que ele passaria cada partícula de prova, elaboradas teorias em sua mente, compararia umas com as outras e decidiria que pontos eram essenciais e quais os pontos irrelevantes. Portanto, eu passei o dia no meu clube e só voltei a Baker Street à noite. Eram quase 9 horas da noite quando entrei na sala novamente. Minha primeira impressão quando abri a porta foi de que havia irrompido um incêndio, porque a sala estava tão cheia de fumaça que a luz do abajur sobre a mesa estava obscurecida. Era Holmes que acendera os seus incensos, pois ele dizia que isso lhe ajudava nas Era Holmes que acendera o seu incenso, pois ele me dizia que o seu incenso indiano lhe ajudava na concentração. Através da fumaça, tive uma vaga visão de Holmes em seu roupão, encolhido numa poltrona. Me olhava como se me examinasse. Depois ele me disse: pegou um resfriado, Watson? Não, é esta atmosfera envenenada desse seu incenso, Holmes. Suponho que esteja bastante espessa a fumaça agora que você a menciona. Espessa está intolerável. Abra a janela então. Percebo que você esteve no seu clube o dia inteiro. Meu caro Holmes, sim. Estou certo? Claro, mas como sabe disso? Ele riu da minha expressão confusa. Há um encanto irradiando de você, Watson, o que torna um prazer exercitar as modestas faculdades que eu possuo à sua custa. Um cavalheiro sai de casa num dia chuvoso e lamacento. Volta imaculado à noite com um brilho ainda em seu chapéu e suas botas ainda brilhando. Portanto, ele permaneceu imóvel o dia inteiro. Ele é um homem que não tem amigos íntimos. Onde estão, então podia ter estado? Não é óbvio? Bom, é bastante óbvio, pensando assim, Holmes. O mundo está cheio de coisas óbvias, Watson, que por acaso ninguém jamais observa. Onde você acha que eu estive? Imóvel também. Pelo contrário, estive em Devonshire, em espírito. Exatamente, meu corpo permaneceu nesta poltrona e consumiu em minha ausência, lamento observar, 2 bules de café
e uma quantidade incrível de biscoitos. Depois que você saiu, Watson, eu mandei pedir à casa de Stanford o mapa topográfico desta parte do pântano, e meu espírito pairou sobre ele o dia inteiro. Fiquei orgulhoso por conseguir localizar o que eu queria. Um mapa em escala grande, presumo. Muito grande, Watson. Ele desenrolou uma parte e segurou-a sobre o joelho. Aqui você tem a área específica que nos interessa. Essa é a mansão dos Baskerville, com uma floresta em volta dela, Holmes. Exatamente. Imagino que a aldeia dos Teixos, embora não assinalada com esse nome, deve se estender ao longo desta linha. Veja, com o pântano, como você percebe, à direita dele. Este pequeno grupo de construções aqui é o povoado de Grimpen, onde o nosso amigo Dr. Mortimer tem o seu quartel-general. Num raio de 8 quilômetros, como você vê, há apenas algumas moradias dispersas. Aqui está a mansão Lefter, que foi mencionada na narrativa. Há uma casa indicada aqui que pode ser a residência do naturalista Stapleton. Se bem me lembro, era o seu nome. Aqui estão duas casas de fazenda na área do pântano, Igtur e Falmire. Depois, a 22 quilômetros de distância, a grande prisão de condenados de Princeton. Entre esses pontos dispersos e em torno deles estende-se o pântano desolado e sem vida. Este, então, é o palco no qual a tragédia foi encenada e no qual podemos ajudar a encerrá-la novamente. Ou melhor, encená-la. Deve ser um lugar agreste, Holmes. Sim, o cenário é apropriado, se o demônio deseja participar dos assuntos dos homens. Então você mesmo está inclinado para a explicação sobrenatural, Holmes? Os agentes do demônio podem ser de carne e osso, não podem? Há duas perguntas à nossa espera no começo. A primeira é se, afinal de contas, foi cometido algum crime. A segunda é qual é o crime e como ele foi cometido. Naturalmente, se a hipótese do Dr. Mortimer estiver correta e estivermos lidando com forças que estão além das capacidades da natureza, isso será o fim da nossa investigação, mas temos a obrigação de verificar todas as outras hipóteses antes de recairmos nesta. Acho que fecharemos essa janela outra vez, se você não se importar. É uma coisa estranha, mas acho que uma atmosfera concentrada ajuda a concentrar as ideias, Watson. Não levo isso a ponto de entrar numa caixa para pensar, mas esse é o resultado lógico das minhas convicções. Você pensou no caso? Sim, pensei um bocado nele durante o dia, Holmes. O que acha dele? É muito confuso. Ele certamente tem um caráter próprio. Há pontos característicos nele. Aquela mudança nas pegadas, por exemplo. O que acha disso? Mortimer disse que o homem caminhara nas pontas dos pés naquela parte da aldeia. Ele repetiu apenas o que algum tolo havia dito no inquérito, porque um homem iria caminhar na ponta dos pés pela aldeia. O que ele estava fazendo, então? Ele estava correndo, Watson. Correndo, desesperadamente, fugindo para salvar a vida. Correndo até estourar o coração e cair morto de bruços. Correndo de quê, Holmes? Aí é que está o problema, Watson. Há indicações de que o homem estava louco de medo de algo antes mesmo de começar a correr. Como pode ser isso? Estou presumindo que a causa dos seus receios chegou até ele através do pântano. Se foi assim, e isso parece muito provável, só um homem que tivesse perdido o juízo correria para longe de casa, em vez de correr para a própria casa. Se o depoimento do cigano pode ser considerado verdadeiro, ele correu soltando gritos de socorro, socorro, bem na direção onde havia menos probabilidade de obter a ajuda de alguém. Depois, novamente, quem ele estava esperando naquela noite e por que estava esperando por essa pessoa na aldeia dos Teixos
e não em sua própria casa, Watson. Você acha que ele estava esperando alguém, Holmes? O homem era idoso e doente. Podemos compreender o fato de ele passear à noite, mas o chão estava úmido e a noite inclemente. Seria natural que ele ficasse parado por 5 ou 10 minutos, como o Dr. Mortimer, com um senso mais prático do que eu atribuir a ele, deduziu a partir da cinza do charuto, mas ele saía toda noite. Acho pouco provável que ele esperasse no portão do pântano todas as noites. Pelo contrário, o indício é que ele evitava o pântano. Naquela noite ele esperou ali. Era a noite anterior à partida dele para Londres. A coisa toma forma, Watson. Torna-se coerente. Queria que me desse o violino e adiaremos todos os outros pensamentos a respeito deste assunto até nos encontrarmos com o Dr. Mortimer e sim Henry Baskerville de manhã. A mesa do nosso café foi tirada cedo e Holmes esperou de roupão a entrevista prometida. Nossos clientes foram pontuais porque o relógio acabara de bater 10 horas quando o Dr. Mortimer entrou, seguido pelo jovem baronete. Este era um homem baixo, ágil, de olhos escuros com cerca de 30 anos de idade, de constituição muito vigorosa, sobrancelhas pretas e espessas e um rosto forte e belicoso. Usava um terno de tweed de cor avermelhada e tinha a aparência maltratada pelo clima, de quem passou a maior parte do seu tempo ao ar livre, mas havia algo em seu olhar firme e na calma confiança da sua postura que indicavam o cavalheiro. Este é Sir Henry Baskerville, disse o Dr. Mortimer. Ah, sim, disse ele. E o estranho, Sr. Sherlock Holmes, é que se o meu amigo aqui não tivesse proposto vir visitá-lo esta manhã, eu teria vindo por minha própria conta, sabe? Sei que o senhor resolve pequenos enigmas e tive um esta manhã, que precisa de mais esforço mental do que eu sou capaz de dedicar a ele. Sente-se, por favor, Sr. Henry. Será que entendi o senhor dizer que teve uma experiência notável desde que chegou a Londres? Nada muito importante, Sr. Holmes. Apenas uma brincadeira, provavelmente. Foi esta carta, se é que se pode chamar de carta, que recebi esta manhã. Ele colocou um envelope sobre a mesa e nós todos nos inclinamos sobre ele. Era de tipo comum e cor acinzentada. O endereço: Sir Henry Baskerville, Hotel Northumberland. Estava escrito em letras de forma irregular. O carimbo Charing Cross e a data do envio a noite anterior. Quem sabia que o senhor iria para Northumberland? Perguntou Holmes, olhando atentamente para o nosso visitante. Ninguém podia saber, Sr. Holmes. Nós só decidimos depois que me encontrei com o Dr. Mortimer. Mas o Dr. Mortimer, sem dúvida, já estava hospedado lá? Não, fiquei na casa de um amigo, disse o médico. Não havia nenhuma indicação possível de que pretendíamos ir para este hotel. Alguém parece estar profundamente interessado em seus movimentos. Ele tirou do envelope metade de uma folha de papel ao maço, dobrada em 4. Ele a abriu e estendeu à mesa. No centro dela, uma única frase havia sido formada com palavras impressas, cortadas e colocadas sobre ela, dizia: se o senhor dá valor à sua vida ou à sua sanidade mental, mantenha-se afastado do pântano. Só a palavra pântano estava escrita à tinta. Agora, disse Henry Baskerville, talvez o senhor me diga, Sr. Holmes, que diabo significa isso? E quem é que se interessa tanto pelos meus negócios? O que o senhor acha disso, Dr. Mortimer? O senhor deve admitir que não há nada de sobrenatural quanto a isso. Não há mesmo, Sr. Holmes, mas isso pode muito bem vir de alguém que esteja convencido de que a coisa é sobrenatural. Que coisa? Perguntou Henry vivamente.
Parece-me que todos os senhores cavalheiros sabem muito mais do que eu sobre os meus próprios negócios. O senhor vai saber de tudo antes de sair desta casa, senhor Henry. Prometo-lhe isso, disse Holmes. No momento, nós nos limitaremos, com a sua permissão, a este documento muito interessante que deve ter sido montado e posto no correio ontem à noite. Você tem o Times de ontem, Watson? Está aqui o jornal no canto, Holmes. Por favor, pode me dar a página de dentro com os editoriais? Ele deu uma olhada rápida por ela, correndo os olhos pelas colunas. Artigo principal, este sobre o livre comércio. Permita que eu leia um trecho dele. Vocês podem ser levados a imaginar que o seu próprio ramo especial de comércio ou a sua própria indústria serão estimulados por uma tarifa protecionista, mas é evidente que essa legislação a longo prazo deve manter a riqueza afastada do país, diminuir o valor das nossas importações e piorar as condições gerais de vida nesta ilha. O que acho disso, Watson? Exclamou Holmes com grande alegria, esfregando as mãos com satisfação. Você não acha que esse é um sentimento admirável? O Dr. Mortimer olhou para Holmes com um ar de interesse profissional e o Sr. Henry Baskerville virou para mim um par de olhos escuros e um tanto intrigados. Eu não entendo muito de tarifas e coisas desse gênero, ele disse, mas parece-me que saímos um pouco do assunto no que diz respeito a esse bilhete. Pelo contrário, acho que estamos particularmente quentes na pista, Sr. Henry. Watson aqui conhece mais a respeito dos meus métodos do que o senhor, mas receio que nem mesmo Watson tenha entendido totalmente a importância desta frase. Não, confesso que não vejo nenhuma relação, eu falei. E apesar disso, meu caro Watson, há uma relação tão íntima que uma é extraída da outra. Vocês, seu, vida, valor, manter afastado. Os senhores não veem agora de onde estas palavras foram tiradas? Com os diabos, o senhor tem razão. Ora, se isso não é esperteza, exclamou Sir Henry. Se ainda restou alguma dúvida, isso é resolvido pelo fato de que mantenha-se afastado e estão contadas em um pedaço. Ora, veja, é isso mesmo. Realmente, Sr. Holmes, isto supera qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado, disse o Dr. Mortimer, olhando para o meu amigo com assombro. Posso compreender que alguém dissesse que as palavras foram tiradas de um jornal, mas o senhor soubesse qual e ainda acrescentasse que elas vieram do editorial é realmente uma das coisas mais impressionantes que já vi. Como conseguiu isso, Sr. Holmes? Ora, doutor, que o senhor possa distinguir o crânio de um negro ou de um esquimó? Com toda certeza, Sr. Holmes. Mas como? Porque esse é o meu passatempo especial. As diferenças são óbvias. A crista supraorbital, o ângulo facial, a curva do maxilar. Mas este é o meu passatempo especial, doutor, e as diferenças são igualmente óbvias para mim. Para mim, há tanta diferença entre o tipo burguês pesado de um artigo do Times e a impressão desleixada de um vespertino de meio penny, quanto pode haver entre o seu negro e o seu esquimó. A detecção de tipos é um dos ramos mais elementares de conhecimento para o especialista em crimes, embora eu confesso que certa vez, quando era muito moço, confundi o Leeds Mercury com o Eastern Morning News, mas um editorial do Times é completamente diferente e essas palavras não podiam ter sido tiradas de nenhum outro jornal. Com isso foi feito, como esse foi feito ontem, a probabilidade maior era
a de encontrarem as palavras no exemplar de ontem. Até onde posso acompanhá-lo então, Sr. Holmes? Disse Henry Baskerville. Alguém cortou esta mensagem com uma tesoura. Tesoura de unha, disse Holmes. O senhor pode ver que era uma tesoura de lâminas muito curtas, já que quem cortou teve de dar 2 tesouradas em manter afastado. Realmente, alguém então cortou a mensagem com uma tesoura de lâmina curta, colocou-a com goma. Cola, disse Holmes. Com cola sobre o papel, mas quero saber por que a palavra pântano teve de ser escrita à tinta. Porque ele não conseguiu encontrá-la no jornal. As outras palavras eram todas simples e podiam ser encontradas em qualquer exemplar, mas pântano era menos comum de se encontrar num jornal, entende? Ora, é claro, isso explicaria o fato. O senhor notou mais alguma coisa nessa mensagem, Sr. Holmes? Há 1 ou 2 indicações. No entanto, houve o maior cuidado para eliminar todas as pistas. O endereço, o senhor observa, está escrito em letras de forma irregulares. Mas o Times é um jornal que raramente é encontrado em mãos de pessoas que não tenham instrução superior. Podemos concluir, portanto, que a carta foi composta por um homem instruído, que desejava passar por não instruído, e seu esforço para disfarçar sua própria caligrafia sugere que o senhor pode conhecê-la. Talvez. Então pode ser um conhecido do senhor, ou vir a conhecer a caligrafia posteriormente. Novamente, o senhor pode observar que as palavras não estão coladas numa linha precisa, mas que algumas estão muito altas, mais altas do que as outras. Vida, por exemplo, está completamente fora do seu lugar adequado. Isso pode indicar descuido ou pode indicar agitação e pressa por parte do autor. De modo geral, acho que a última hipótese é mais forte, já que o assunto era evidentemente importante e é pouco provável que o autor desta carta fosse descuidado. Se ele estava com pressa, isso suscita a pergunta interessante do motivo da sua pressa, já que qualquer carta postada até o início da manhã chegaria a Henry Baskerville antes que ele saísse do hotel. Será que o autor receava uma interrupção? E de quem? Estamos, entretanto, agora no campo das conjecturas, disse o Dr. Mortimer. Digamos melhor, no campo em que avaliamos as probabilidades e escolhemos as mais prováveis. Isso é o uso científico da imaginação, mas sempre temos alguma base concreta a partir da qual começamos as nossas especulações. Agora o senhor pode chamar de palpite, sem dúvida, mas tenho quase certeza de que este endereço foi escrito num hotel. Como é que o senhor pode dizer isso, Sr. Holmes? Se o senhor examiná-lo com cuidado, verá que tanto a caneta como a tinta causaram problemas ao autor. A caneta respingou 2 vezes numa única palavra e secou 3 vezes no endereço curto, mostrando que havia pouca tinta no tinteiro. Ora, uma caneta ou tinteiro particular raramente chegam a este estado, e a combinação dos dois deve ser bastante rara. Mas o senhor conhece a tinta de hotel e a caneta de hotel, onde é raro conseguir qualquer outra coisa. Sim, posso dizer quase, sem hesitação, que se conseguíssemos examinar as cestas de papéis dos hotéis em volta de Charing Cross, até encontrarmos os restos do editorial recortados do Times, poderíamos pôr as mãos diretamente na pessoa que mandou esta mensagem estranha. Oh! O que é isto? Ele estava examinando atentamente o papel ao maço, sobre o qual estavam coladas as palavras, segurando-o apenas a uns 5 centímetros dos olhos. Bem, nada, disse ele, largando-o. É uma meia folha de papel vazia, sem sequer uma marca d'água. Acho que extraímos o máximo que pudemos desta carta curiosa. E agora, Sr. Henry, aconteceu mais alguma coisa interessante desde que chegou a Londres?
Bem, Sr. Holmes, acho que não. O senhor não observou ninguém a segui-lo ou vigiá-lo? Parece que entrei direto na trama de um romance barato, disse o nosso visitante. Por que diabo alguém deveria me seguir ou me vigiar, Sr. Holmes? Estamos chegando a isso. O senhor não tem mais nada a nos comunicar antes de entrarmos nesta questão? Bem, isso depende do que o senhor considere que mereça ser contado. Acho que qualquer coisa, Sr. Henry, qualquer coisa fora da rotina normal da vida merece ser comunicada. Sir Henry sorriu. Não conheço muita coisa da vida inglesa ainda, porque passei quase todo o meu tempo nos Estados Unidos e no Canadá, mas espero que perder uma das botas da gente não faça parte da rotina da vida aqui. Sr. Henry Baskerville, o senhor perdeu uma de suas botas? Meu caro senhor, exclamou o Dr. Mortimer, isto é apenas um extravio. O senhor a encontrará quando voltar ao hotel. O que adianta incomodar o Sr. Holmes com ninharias desse tipo? Bem, ele me perguntou sobre qualquer coisa fora da rotina. Exatamente, disse Holmes. Por mais tolo e insignificante que o incidente seja, possa parecer, quero que conte. O senhor perdeu uma bota? Bem, ela foi extraviada, Sr. Holmes. De qualquer forma, pus as duas do lado de fora da minha porta ontem à noite e havia apenas uma hoje de manhã. Não consegui saber nada do sujeito que as limpa. O pior de tudo é que eu só comprei o par ontem à noite em Strand e nunca os usei. Se o senhor nunca as usou, por que precisava deixá-las do lado de fora para serem limpas? Eram botas de couro, Sr. Holmes, e nunca foram envernizadas. Foi por isso que as deixei do lado de fora. Pelo que entendi, ao chegar a Londres, ontem o senhor saiu imediatamente e comprou um par de botas. Eu comprei uma porção de coisas. O Dr. Mortimer foi comigo. O senhor compreende? Se vou ser um proprietário rural lá no sul, devo me vestir de acordo com os costumes do local. E talvez eu tenha ficado um pouco descuidado em meus hábitos lá no oeste. Entre outras coisas, comprei essas botas marrons, dei $6 por elas e uma delas foi roubada antes mesmo de usá-las. Parece uma coisa especialmente inútil para se roubar, disse Sherlock Holmes. Confesso que concordo com o Sr. Mortimer e acho que a bota desaparecida será encontrada em pouco tempo. E agora, cavalheiros, disse o baronete com decisão. Parece-me que já falei bastante sobre o pouco que sei. É hora de os senhores cumprirem sua promessa e fazerem um relato completo a respeito do caso. O seu pedido é muito razoável, respondeu Holmes. Dr. Mortimer, acho que o senhor deveria contar a sua história como contou para mim e para o Watson. Conte a ele. Assim estimulado, nosso amigo científico tirou seus papéis do bolso e apresentou todo o caso como havia feito na manhã anterior. Sir Henry Baskerville ouviu com a maior atenção e com algumas exclamações de surpresa toda a história. Bem, parece que recebi uma herança com uma vingança, ele disse quando a longa narrativa terminou. Naturalmente, ouvi falar do tal cão. Desde que era criança, sempre ouvi essa história. É a história favorita da família, embora eu nunca pensasse em levá-la muito a sério antes. Mas, quanto à morte do meu tio, bem, tudo isso parece estar fervendo na minha cabeça e ainda não consigo entender direito. O senhor parece não ter decidido se isso é um caso para um policial ou um padre, quem sabe? Exatamente. E agora este caso da carta para mim no hotel. Suponho que isso se encaixe no seu lugar. Isso parece mostrar que alguém sabe mais do que nós sobre o que acontece no pântano, disse o Dr. Mortimer. E também, disse Holmes, que alguém não está com más intenções a seu respeito, já que o avisa do perigo.
Ou talvez ele deseje, para seus próprios objetivos, me afugentar, quem sabe? Bem, naturalmente isso é possível também. Estou muito grato, Dr. Mortimer, por apresentar-me